Deus, nós queremos apresentar o nosso coração ao Senhor e as nossas mentes ao Senhor nesse momento. Por favor, leva cativo o nosso pensamento, o nosso entendimento e abra nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir e entender o que o Senhor tem para nós essa noite. Que Israel diminua aqui nesse lugar e que o Senhor possa crescer. Que seja o Senhor falando aos nossos corações essa noite, em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém, queridos? De pé como vocês estão, vamos fazer uma leitura em Colossenses 3. Colossenses 3, do versículo 12 ao 17. É uma palavra muito bonita. E o título da pregação de hoje, da ministração de hoje, é A Igreja, a Identidade na Comunidade. Amém, queridos? Amém. Vamos fazer a leitura. Vocês são o povo de Deus. Diga amém. Amém. Glória. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E assim, e sejam agradecidos que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam ao Deus, o Pai. Amém? Amém. Tome sua assento. Você pode se assentar. A nossa identidade como igreja está na comunidade. Mas a nossa identidade vem de Deus. Hoje é o que nós vamos estar falando. A nossa identidade vem de Deus e ela é refletida por Deus através de uns aos outros. Então, nós achamos a nossa identidade como igreja uns nos outros. Amém, queridos? Tem um escritor cristão chamado Ricardo Barbosa, que ele falava assim, olha: sendo Deus uma comunidade de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja também só pode existir como uma realidade comunitária. E este é um fato eclesiástico. Amém? O novo Deus que acreditamos, Ele é um Deus triuno. Ele é uma comunidade dele mesmo. Então não tem como a igreja ser uma igreja chamada uma igreja de Cristo, que acredita nesse Deus triuno, e não ser uma igreja que envolva em assuntos de comunidade. Faz parte do processo natural da igreja. E nós vivemos em uma época que, literalmente, ministérios têm, o ministério tem enfrentado, ou tem rivalizado, essa palavra, rivalizado com a confusão dentro da igreja. Existem confusões que acontecem, e os ministérios dentro da igreja acabam entrando em atrito por causa de confusões variadas. Nós somos o corpo de Cristo. Para que vocês entendam isso bem, onde eu estou querendo chegar, é o ser humano. A gente tem uma tendência a dividir tudo. Nós queremos dividir tudo. Se a gente olhar, o nosso planeta é um só, mas é dividido em países. Os países são divididos em regiões, as regiões têm nomes de cidade, as cidades são divididas em bairros. No bairro você tem a sua casa, que tem seu nome, seu endereço, e é diferente da seu vizinho, e ai do seu vizinho se pulou seu mundo. Então nós temos essa tendência natural a criar barreiras e fazer essa separação. Isso é por causa da natureza pecaminosa em nós, que nos leva a essa tendência de separação. Só que nós não fomos criados para estarmos separados. Nós fomos criados por Deus para termos um relacionamento perfeito e agradável com Deus que nos criou. É verdade. Graças a Deus. Então, mesmo dentro da igreja, mesmo no corpo de Cristo, nós somos divididos em denominações,
denominações que interpretam a Bíblia de maneira diferente, e mesmo dentro da mesma denominações, tem igrejas que são reformadas, que começaram por uma só, e tem uma denominação mais tradicional, tem igrejas reformadas, tem concílios diferentes, com visões diferentes, que olham para a Bíblia e interpretam a Bíblia de uma forma diferente, e pessoas acabam criando times. Esses times acabam defendendo seu partido com unhas e dentes. Isso acaba criando separações entre igrejas e dentro da igreja também, criando mais uma vez essa criação partidária dentro da igreja. E é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, e quando chega a coisas muito sérias, a detalhes muito pequenos, dentro da igreja mesmo, como dentro da nossa comunidade pequena, aqui da Bandeirantes, talvez tenha uma ou outra pessoa levantando bandeiras diferentes. Olha, eu defendo assim, aí outra pessoa que fala, eu defendo assim, e nenhuma das duas está no time do pastor. Uma defende uma ideia, a outra defende uma ideia totalmente diferente. O pastor está levantando uma bandeira e tem mais gente levantando bandeira diferente, né? E uma das coisas que, quando eu estava estudando essa ministração de hoje, eu estava pensando, e eu queria convidar os irmãos e desafiá-los para esse exercício mental, é que durante essa ministração, conforme as coisas que eu estou falando, geralmente a nossa mente, quando vem alguma coisa assim que nos confronta, ou que a gente acha que está falando para alguém, a primeira postura que nós tomamos é: fala Deus, porque a gente está achando bom, que o chicote está descendo, só que é nas costas dos outros, né? Aí a gente acha, vem uma palavra, e a gente identifica, o irmão ali está precisando ouvir: fala Deus, aleluia, glória a Deus, graças a Deus, está descendo a chibata. Aí o irmão está até um glória a Deus, assim, olha por baixo do braço para ver se o irmão está escutando o que está falando, né? Então eu quero desafiar você a fazer esse exercício mental hoje. Conforme as coisas que você está ouvindo, tente aplicá-las para a sua vida, tá? Ignore essa primeira reação de pensar no amigo do lado ou no irmão da igreja e tente aplicar essa palavra para você. Amém, queridos? Em João 17:21 fala assim: e peço a todos que sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é uma oração de Jesus falando com o Pai, pedindo por união. Essa oração ela fala de unidade, né? Uma das grandes dificuldades que nós temos na igreja, de uma forma geral, tá? Lá no Malawi também é assim, o grande conflito, que é a confusão e a comunhão. A confusão e a comunhão são os rivais dentro da igreja. Elas são ideias opostas e rivais, paradoxais, e até em um mesmo contexto paradoxal, e entretanto são as dimensões que revelam o caráter espiritual e humano de Cristo dentro da igreja. Amém? Comunhão. A comunhão é o projeto de Deus para o povo de Deus. É para que possamos viver em harmonia dentro da igreja. O que é a confusão? A confusão é a nossa reação. Homens imperfeitos que são desafiados a lidar com a perfeição de Deus e o determínio de Deus por fé em Cristo. Por isso que surgem algumas confusões. Nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos, todos nós, né? E nós recebemos, então a gente tem essa mistura na igreja, né? E recebemos essa dádiva da comunhão. Tem um escritor cristão, eu coloquei várias quotes aqui hoje para a gente estar lendo, e tem um escritor cristão, João da Cruz, que ele fala assim: a alma virtuosa que está só é como a brasa que está só. Em vez de esquentar, ela se torna cada vez mais fria, né? A minha mãe, eu me lembro, crescendo na igreja, e ela explicando que cristão é igual carvão, né? Igual carvão. O Espírito Santo vem e acende, mas se você é carvão sozinho, você queima ali rapidinho para sumir, e não consegue fazer nada. E a gente precisa estar próximo do outro, e quando a gente acende, nós somos incendiados, o outro acende, o outro acende, o outro acende. E eu acho interessante que às vezes o culto na igreja está monótono, ele está parado. Às vezes é uma ministração que aparentemente
são só informações, e Deus começa a falar com algumas pessoas e de repente uma irmã da igreja começa a levantar ou começa a entrar no mistério em línguas estranhas. Daqui a pouco a pessoa do outro lado começa também, a outra começa também, e o culto começa a ficar mais animado, todo mundo vai ficando mais animado, e parece que esse fogo do Espírito vai passando para todo mundo, né? É assim que acontece, é assim que a Bíblia está dizendo. Não tem uma coisa melhor do que ser brasa viva no altar de Deus. Não tem coisa melhor. Eu oro para que Deus faça de você uma brasa viva aqui dentro da Debandeirência, para que você tenha a disposição no seu coração, que Deus derrame sobre você espírito de ousadia e intrepidez. Por quê? O espírito de ousadia e intrepidez era o que era pedido para ser derramado em cima dos guerreiros de Israel quando eles iam para a batalha, para que você não tivesse vergonha, para que você não tenha vergonha dentro da igreja de dar glória a Deus, de dar aleluia, de começar a avivar o irmão do lado. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. E é da natureza da igreja a gente viver em comunhão. E a igreja ela é a única sociedade, preste atenção, ela é a única sociedade cooperativa. Cooperativa por quê? Porque todos nós que estamos aqui somos voluntários. Todos nós. Ninguém forçou você a ir para a igreja. Por mais que você tenha um carro dentro da igreja, esse carro também é de uma condição de voluntário. Não é? Então é a única sociedade comunitária que existe para o benefício de quem não é membro. Você entende o que isso quer dizer? Que a nossa função como igreja é levar o Evangelho para aqueles que não são membros da nossa igreja. Você vem para a igreja para ser curado, para ser tratado e, acima de tudo, conhecer a Deus para que você possa fazê-lo conhecer. É para isso que nós viemos à igreja. E tem irmãos que vêm há tantos anos para a igreja e se escondem atrás de desculpas, falando: olha, mas Deus me chamou, eu sou acanhado. Nunca foi um homem de Deus, um profeta, para falar para mim: olha, Deus está te chamando agora, nesse momento. Eu quero compartilhar com vocês. Deus nunca me mandou um profeta falar comigo pré-condições. E mesmo assim eu fui. Né? O chamado de Deus para a igreja e de pregar o Evangelho para toda criatura foi dado por Jesus quando ele estava ascendendo aos céus, despedindo de seus discípulos. Esse é o nosso chamado, e é para todos nós. É para todos nós. Acontece que tem pessoas que Deus tem um plano tão especial na vida deles, e eles estão tão dormindo, não têm um relacionamento com Deus, são tão dispersos, que Deus levanta um profeta para sair lá do outro setor, para ir até lá nele e puxar a orelha dele. Meu irmão, desperta. Deus quer usar você para ir para tal lugar, para você pregar o Evangelho. Isso não é privilégio não, irmão. Deus te chamar dessa forma, é Deus puxando sua orelha, falando: meu irmão, está na hora, bora. A fila tem que andar, tem gente esperando lá do outro lado. Você chega lá e fala do amor de Deus para ele. É assim que funciona, tá? Martinho Lutero, todos conhecem Martinho Lutero, já ouviram falar, né? Martinho Lutero, ele falava que a igreja é a máscara de Deus na terra. Máscara de Deus por quê? Por causa da natureza pecaminosa do homem, nós não conseguimos ver Deus face a face. Então a coisa mais próxima, a representação mais próxima de Deus que outras pessoas que não são cristãos podem ter aqui na face da terra, sou eu e você. Amém? E é algo que é muito falado dentro do meio cristão, principalmente quando nós vamos evangelizar, que a gente fala: olha, Jesus te ama. Jesus te ama. E como que Jesus ama o próximo? Como a nós mesmos. Como a nós mesmos. Ele nos ama através do nosso próximo. Ele ama você através da pessoa que está do seu lado. Ele ama a pessoa que está perdida no mundo através de você. É assim que o amor de Deus é demonstrado, não somente com palavras, mas com atitudes. Saiba que você é o espelho de Deus na terra. E se não estiver sendo, ore para que Deus transforme você. Ore a oração do salmista Davi, que Deus transforme a sua vida de glória em glória, para que chegue ao ponto que as pessoas, ao olharem para você, não enxerguem mais você, mas enxerguem a vida de Cristo sendo refletida através da sua vida. Esse é o nosso objetivo como cristãos: vida de santidade, espelho de Deus, boca de
a respeito do Evangelho. Ah, pastor, mas eu nunca fiz um curso de teologia. Ah, pastor, mas eu nunca li a Bíblia completa. Ah, pastor, eu sou novo convertido, eu só sei a história de Davi e Golias. Meu irmão, se disponha. Se você se dispor, você sabe só a história de Davi e Golias, você for para o terminal ou for para outro lugar pregar a palavra do Senhor, a história de Davi e Golias vai ganhar multidões para Deus, através da sua vida. Quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Quem faz a obra transformadora e que ativa o espírito das pessoas e os convence é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Então somente nós temos que nos dispor a ir e falar. Amém? E o que será que o eu, no caso, você pensando aí sobre você, expressa com relação a Deus? Pense um pouco. A sua vida nesse momento. Se coloque do lado do irmão aqui da comunidade, aqui da igreja. O que é que esse irmão tem visto de caráter de Deus na sua vida quando ele tem olhado para você? O que é que ele tem enxergado? Ele tem enxergado um Deus duro, que é ríspido no falar. Ele tem enxergado um Deus reclamão, que toda vez que você se aproxima para falar com ele, Deus fala: não vou dar, porque você só pede para mim. Você já viu esse comportamento de Deus na vida? Que quando o pastor não dá uma oportunidade, reclama: não, o pastor não dá uma oportunidade. Aí o pastor dá uma oportunidade, aí o pastor gosta, no outro final de semana dá outra oportunidade, aí o pastor, a igreja gosta, no outro final de semana dá outra oportunidade, e a pessoa que estava reclamando, que não recebeu oportunidade, agora começa a reclamar que está recebendo uma oportunidade demais, e o pastor está jogando a igreja nas costas dele, e ele vai sair da igreja porque está pesado demais. O que é que as pessoas aqui na igreja têm enxergado em você quando eles procuram ver a Deus na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Você é espelho de Deus na terra. Que tipo de espelho você tem sido? É aquele espelho de poço de gasolina que é cheio de marca de escova de dente, assim, ó. O pessoal vai escovando o dente, é tudo sujo. Vai escovando o dente, vai espirrando a pasta de dente, você chega lá, quase não dá para ver seu rosto. Aqueles espelhinhos pequenininhos assim, ó, que anda na bolsa das irmãs, que tem a bolsinha pequenininha, para dar uma checada, que só dá para ver a boca. É esse tipo de espelho que a gente tem sido. Nós precisamos nos avaliar, irmãos. Nós precisamos nos avaliar. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido o nosso buscar, o nosso crescimento individual com o Senhor? Faz quanto tempo, analise a sua estatura espiritual agora comigo. Faz quantos anos, quantos meses, quanto tempo que você não sente que você cresceu na fé? Que você, ao olhar para você mesmo, você fala: poxa, faz tanto tempo que eu não sinto algo diferente. Faz tanto tempo que eu não me sinto fortificado na fé. Que a minha fé foi esticada mais um pouco. Às vezes é triste fazer essas análises, mas são necessárias. Elas são necessárias para que a gente possa identificar os problemas que nós temos no nosso coração. A gente tem que analisar o nosso coração e parar de analisar o coração do próximo, olhar para o próximo. Quem ouviu na quarta-feira perdeu. Nós falamos sobre isso. Se você olha só para o próximo, se você vem para a igreja e procura perfeição no seu irmão de banco, você está olhando o lugar errado. Porque o seu irmão de banco é imperfeito, ele tem problemas. Olhe para Cristo, porque Cristo é perfeito. Se você olha só para os problemas do seu irmão, e seu irmão só olha para os seus problemas, e você começa a criticar ele começa a criticar você, isso é chamado na Bíblia de raiz de amargura. E ela fala que essa raiz de amargura, quando surge dentro da igreja, ela começa a contaminar uns aos outros. E quando saímos da igreja, que é o momento de nós darmos testemunho de quão bom foi o culto, a gente abre a boca lá fora só para essa cacete do irmão. Aí quem está lá fora fala: oh, desculpa, eu sinto muito que isso está acontecendo com você. E no coração do irmão está assim: olha, eu nunca vou pisar naquele igreja, eu nunca vou colocar naquela coisa, porque todo mundo que vem aqui, os irmãos da igreja estão em pé de guerra. Não, pastor, mas o pessoal que vem, eles não descobrem isso não, eles chegaram agora.
quantidade de ligações que eu recebi, de pessoas falando algumas coisas e pedindo orientações, e eu virei para minha esposa e falei, olha, tem alguma coisa que não está certa. Tem algum, é interessante, né? Que a igreja é tão bonita, né? Tão bonita. O visitante veio e nunca ia imaginar que tem um cano entupido lá na cozinha, né? E às vezes é necessário que a gente vá lá na cozinha, desça lá no nosso porão, enfia a mão lá dentro do cano, onde está toda a podridão, e a gente tira a podridão de dentro, olhe para ela, identifique ela, e jogue fora, para que águas limpas possam jorrar para o cano. E a gente tem que fazer isso na igreja. É parte do processo, meu irmão. É parte do processo. Ah, mas o pastor, agora esse pastor novo, só fala que a gente está brigando. Não, meu irmão. Eu estou falando que nós estamos lutando. Sabe o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos nos dispondo a enfiar nossa mão lá dentro da podridão, tirar ela para fora, olhar, eu sei o que você é. E a podridão, o cano não. O cano da nossa podridão é aqui, ó. Tira daqui, de dentro do coração. Olha para ele e fala, eu sei o que você é. Está aqui, Deus. Eu estou jogando fora isso em nome de Jesus. Quem brigava, não briga mais. Quem é ríspido no falar, meu irmão, cadê o fruto do Espírito na sua vida? Fruto do Espírito, comunhão. Comunhão. Ser pacífico. Sabe no falar, autocontrole. Você controlar os seus próprios sentimentos, a sua reação com relação ao que o irmão está falando, né? A gente tem muito para crescer, graças a Deus, não é verdade? Graças a Deus. Tem um ditado bíblico, ditado no meu cristão, que fala assim, olha, nunca tem alguém tão bom que não deva ser salvo, e nunca tem alguém tão ruim que não mereça ser salvo. Todos nós merecemos ser salvos, independente de onde estamos, e essa salvação só vem de Cristo Jesus. Aleluia. Então, como que a gente tem, como que está o seu relacionamento com Cristo? Né? Nessas últimas ministrações eu tenho falado muito sobre Paulo, porque Paulo ele falava assim, olha, quando Paulo entendeu que o pecado, nosso pecado foi pago na cruz do Calvário, e o significado espiritual, o que isso significava, ele declarou, olha, eu como cristão, pregador da palavra, vindo da onde eu vi, perseguidor dos cristãos, ele se considerava o pior dos pecadores. Paulo ele declara, eu era o pior dos pecadores, e agora com Cristo, eu posso todas as coisas. E o que Paulo estava falando ali, tem gente que prega nesse versículo e fala, olha, tudo posso naquele que me fortalece, não é verdade? A gente da Assembleia de Deus está cansado de ouvir ministrações sobre isso, mas Paulo ali ele não está falando que a gente pode coisa financeira não, que você pode ganhar um trabalho novo, você pode ganhar uma bonificação no seu trabalho, que você pode ser bem sucedido no seu casamento. Não é isso que Paulo está falando ali, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não. Ele está falando, olha, olhando para quem eu era, o pior dos pecadores, entendendo hoje que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava falando sobre pregar a palavra do Senhor aos gentios, ministrar a palavra do Senhor aos gentios, aqueles que não tinham escutado o Evangelho ainda. Lá em 1 Coríntios 2, no versículo 16, fala assim, como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós, cristãos, nós temos a mente de Cristo, ou deveríamos ter, amém? Temos ou deveríamos ter, amém, irmãos? Pede permissão para o irmão que está do seu lado. Vamos mexer com o irmão que está do lado. Eu gosto de mexer com o irmão que está do lado. Você está sozinho? Eu não vou pedir para você colocar a mão na cabeça do seu irmão, não. Mas costa no ombro dele aí e fala assim, meu irmão, tenha a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo. Amém? Como é que foi a resposta do seu irmão? Ele só fez assim, Tem uns irmãos que a gente libera a bênção sobre eles, eles só fazem assim, ó, dá aquela risadinha, sabe
ter domínio sobre os nossos pensamentos? Como que nós podemos ter domínio sobre o nosso comportamento? Na quarta-feira eu falei, olha, não existe nada que você possa fazer para controlar a pessoa que está do seu lado da igreja. Você que é casado sabe, não existe nada que você possa fazer, mesmo dentro do matrimônio, que vá controlar o seu cônjuge. O que você pode fazer é controlar a sua reação conforme ao comportamento que as pessoas ao redor você vai ter. A única pessoa que nós controlamos na nossa vida somos nós mesmos. E se você não tem controle, autocontrole, que é um dos frutos do Espírito, né, tem alguma coisa muito errada. A gente tem que orar. Nós temos que buscar a Bíblia. Nós temos que buscar o Senhor na leitura bíblica, que eu quero dizer. Né? Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Sim. E o que é que Deus quer da gente? O que é que Deus quer? O que Ele espera da igreja? Ele espera comunhão. É algo que eu tenho falado desde que eu assumi a igreja. Nós fomos criados para um relacionamento perfeito. Nós fomos criados por um Deus perfeito para um relacionamento perfeito. É por isso que na Bíblia é usado essa parábola, né, de que a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Porque a coisa mais próxima que nós temos na terra de um relacionamento perfeito, para ser exemplo de relacionamento, de comunhão, é o casamento. Por isso que a Bíblia usa essa parábola, né? Lá em Marcos 3, pega a glória para a gente, Marcos 3, versículo 13 ao 15, fala assim, ó, Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele mesmo quis, os quais vieram para junto dele, escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviou a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Amém? É engraçado, eu estava lendo a Bíblia na sexta-feira, nós tivemos um culto lá na casa da Verônica, desculpa, Verônica. Meus irmãos, eu peguei esse mal da minha irmã, eu sou terrível com irmãos, vocês vão ver. Às vezes eu convivo com uma pessoa 2 anos, aí eu vou chamar ela e falo, meu irmão, aí ele dá um de crente, né? Ô meu irmão, vem aqui. Misericórdia, olha por mim, tá? E até perdi agora onde eu estava. Estavam lá na casa da Verônica orando, eu estava estudando a Bíblia e eu estava vendo os 3 chamados de Pedro. Pedro ele foi chamado 3 vezes, né? A primeira vez está escrito lá em João, no capítulo 1, lá para o verso 20, verso 30, João dá testemunho está testemunhando. Jesus passa, está passando, e João está ali com seus amigos, seus discípulos. Jesus passa e ele fala, ali vai, lá e vai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem saber, profetizando que Jesus morreria na cruz do Calvário, né? E alguns dos homens que estavam ali começam a seguir Jesus, e Jesus, percebendo que ele estava sendo seguido, ele fala, o que vocês querem comigo? Aí todo mundo fica meio acanhado, você imagina o pessoal colocando o pé para trás, né? Colocando assim aqueles meninos do barrigão, assim. Mestre, a gente só queria saber o seu nome, né? Aí foi, então vamos. E foi o pessoal que foi conhecer a casa de Jesus. As únicas pessoas escritas na Bíblia seguindo Jesus, Jesus pergunta, o que vocês querem? Ele falou, a gente quer conhecer onde você mora. E eles vão lá, Jesus leva ele para a casa deles, eles fazem uma refeição e não vão embora. A Bíblia diz que eles passam a noite lá, né? Aí no outro dia, ele encontra um caboclinho lá chamado Simão, né? E ele olha para Simão e fala assim, olha, Simão, filho de Jonas, a partir de hoje você não vai ser Simão mais. É interessante que o encontro com Jesus, ele era um encontro transformador, né? Toda vez que ele encontrava com alguém, alguma coisa mudava. No caso de Pedro, a primeira vez, ele olha para Simão e fala, Simão, filho de Jonas, a partir de hoje você não vai ser Simão não, você vai ser Cefas, que significa em português Pedro, o original Petros, significa pedra. Ali no início, antes de Pedro saber que ele seria a pedra fundamental para o lançamento da igreja, no primeiro encontro com ele, com Cristo, Jesus lança a pedra fundamental em Pedro. Pedro, duro de coração, incircunciso na alma, duro de ser tratado, dando facada
facada nos outros, mesmo depois de ter seguido Jesus, visto milagres. Ali desde o início, Deus lançou a pedra fundamental em tudo, a pedra fundamental da igreja, já muda o nome dele, mudou a história no primeiro encontro. No segundo encontro, Deus o chama, e Jesus o chama para segui-lo, que é quando Pedro ainda está pescando lá com o seu irmão, e Jesus pega o barco emprestado, identifica eles, multidão seguindo, Jesus na beira da praia, identifica quem são, pega o barco emprestado, afasta um pouquinho, prega, né, para o povo, despede o povo, fala para Pedro, olha, vamos pegar uns peixes aí, para Jesus, mas mestre, nós pescamos a noite inteira, não pescamos nada, mas porque é o Senhor. Pedro olha para Jesus e fala, mas porque é o Senhor. Aquele Senhor que está escrito na Bíblia ali, meu querido, não é porque Jesus brilhava no escuro sendo filho de Deus, não, tá? Jesus ele não andava brilhando, radiando poder, não, ele era 100% homem. É porque Jesus era um rabi, e ele foi apresentado a Pedro como um rabi. E nós estamos falando da sociedade judaica. Dentro da sociedade judaica, o rabi tinha a autoridade de comandar pessoas na rua. E ele fala, mestre, porque o senhor está mandando, nós vamos, por obediência. Eles vão, jogam azeite, jogam um monte de peixe, né? Aí o que acontece? Vê um monte de peixe, Pedro cai na real, entende que aquele rabi não é simplesmente mais um rabi, como ele cresceu, vendo todos os outros rabis pregando. Ele entende que aquele rabi quer algo mais. Na hora que ele entende, Pedro olha para Cristo e fala, olha, Senhor, eu não sou digno nem de estar na sua presença, não é verdade? Interessante. Aí Pedro olha para ele, Jesus olha para ele e fala, olha, a partir de hoje, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens, amém? O que acontece? Eles largam as redes e começam a seguir Jesus, só que logo em seguida, eles voltam para a pescaria. Você sabia disso? Que eles voltam para a pescaria? Sabiam, né? Precisando é a Bíblia. Estão precisando é a Bíblia. Eles voltam para a pescaria novamente, mas pela terceira vez, Jesus vem. Eles estão vindo para a pescaria. Jesus fala, olha, vão pegar os peixes, eu quero comer peixe assado. E eles vão, entram no barco e jogam as redes. A Bíblia dá uma descrição, eles pegam 136 grandes peixes. Tanto peixe que era para eles serem rasgados, e não rasgam. Aí quando eles voltam com os peixes para a margem da praia, quem já está com a fogueira acesa, o peixe na fogueira e o chá pronto? Jesus. Ele não dependia que os outros foram pegar peixe. Jesus ali, a Bíblia não fala, mas talvez ele chamou o peixe veio, né? Sem pescar, sem precisar jogar rede. O peixe veio. Na hora que o pessoal vem com o milagre, Jesus já está com outro milagre pronto, né? Fogueira acesa, o peixinho assando e o chazinho pronto, né? E ali sentado, tinha uma canção antiga que a gente cantava quando era adolescente, falava assim, Jesus sentado com o meu peixinho assado, Jesus sentado com o meu peixinho assado. Aí está no final, no mar da Galileia. Lohana sabe, Lohana não tem. Ela tem cara de novinha aí, mas misericórdia. Ela não. Graças a Deus. Na Bíblia, lá em João 15:16, fala assim, olha, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Amém, queridos? Vocês entenderam esse versículo, o que esse versículo quer dizer? Vocês entenderam a condição que Jesus está colocando ali? Ele fala assim, eu vou ler de novo para vocês verem se vocês pegam. Olha, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem no nome. Vamos ler de trás para frente? A fim de que meu Pai conceda o que vocês estão pedindo, deem frutos que permaneçam. Você está entendendo? Mas eu oro, pastor, Deus me escuta a oração. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Cadê a sua produção? O que é que você tem produzido? Lá no Malau, nós tínhamos uma goiabeira na minha casa. Uma goiabeira. Tínhamos 3 goiabeiras. Tinha uma goiabeira que nasceu perto do portão. A maioria das goiabas são brancas. E aquela goiabeira, ela dava goiaba vermelha. Os goiabões, esses
grande, vermelha, bonita. Eu gosto muito de goiaba vermelha. Aquelas que vendem no sinaleiro aqui de Goiânia. Bom demais, aquele negócio com sal, é bom demais. Eu fiquei ansioso 2 anos esperando aquela goiabeira da goiaba. Ela cresceu grande assim, eu cortei a primeira goiabinha só para dar uma espiada vermelhinha no meu. Eu falei, Deus, obrigado, goiaba vermelha aqui no Malau. Esperamos mais alguns meses as goiabas desse tamanho, como a gente fala aqui no Goiás, que é esse butelo, né? Esse butelão de goiaba. Peguei a goiaba, um dia lá estava mais ou menos de vez, do jeito que o goiano gosta de comer, cortei a goiaba, abri, daqui é um salzinho, né? Cortei em 4 pedaços, daqui é um salzinho com sabor. Meu irmão, pensa numa goiaba ruim. Pensa numa goiaba ruim, que não dava para comer nem com sal, nem com sal. Eu falei, mas não é possível, peguei outra goiaba, cortei ruim do mesmo jeito. Né? Por fora, aquele negócio viçoso, bonito, você cortava, abria mais bonito ainda, colocava um temperinho por cima, igual aquele carinho que fazia assim, ó. Jogava um temperinho por cima, e eu colocava na boca, meu irmão, misericórdia, estava mais para limão do que goiaba. Eu fui lá naquele pé, meu irmão, não ficou pé não, eu arranquei ele fora. E quando eu estava arrancando aquele pé, eu me lembrei quando eu morava em Palmas. Eu falei, olha, eu vou fazer como fizeram em Palmas. Lá em Palmas, quando eu morei 2 anos, tinha um pé de limão na casa do meu irmão. Esse pé de limão, ele não produzia nada. Meu irmão morou lá 6 anos na casa, esse pé de limão nunca deu um limão. E ele chegou a colocar pneu em volta, colocou aquelas coisas especiais que coloca na planta para crescer, e o limão encheu de folha. Ficou viçoso, bonito, não deu um limão. Aí chegou um irmãozinho lá chamado Ceará. O apelido dele era Ceará, hoje ele é pastor. Aí não é mais Ceará, ele é regional agora, ele é pastor. Mas na época ele era Ceará ainda. E ele chegou lá com o limão, olhou para o pé de limão e falou, pastor Joel, esse pé de limão aqui não dá limão não? Ele falou, dá não. O senhor tem uma enxada aí? O meu irmão falou, tem lá no final. Aí ele foi lá, meu irmão observando, achou que ia fazer alguma coisa na terra. Ele foi lá, arrancou o cabo da enxada, tirou ali a pá da enxada, arrancou o cabo da enxada, deu uma limpada com o facão ali, passou uma água, lubrificou. Meu irmão, mas ele deu tanta paulada nesse pé de limão. O pé de limão ficou quase pelado sem folha. Caiu as folhas tudo, o galho quebrou, estourou tudo. Aí no final, o Ceará, suado, cheio de pó preto, que foi saindo do limão. Quem tem pé de limão em casa, sabe? Saiu aquele pozinho preto, grudou nele tudo, ele suado, e o limão lá triste, o limão era triste. Ele olhou para o meu irmão e falou dele que está 3 meses. 3 meses depois, tinha uns 300 limão no pé de limão. Irmão, tem vezes tudo que a gente precisa é umas bordoadas de cabo de enxada, né? De vez em quando é isso que a gente precisa. É umas bordoadas de cabo de enxada para arrancar as folhas do nosso orgulho e os galhos que não estão produzindo nada. Joga isso fora, e deixa Deus trazer algo novo. Ah, pastor, mas eu vou ficar todo feio, vou ficar todo quebrado. Meu irmão, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam e obedecem a Deus. Todas as coisas, graças a Deus. Deixa Deus dar uma bordoada. Faz igual Pedro, seja ousado igual Pedro. Jesus fala, olha, eu vou lavar seu pé. Pedro, não. Pedro, mas é necessário. Eu falei, então me dá um banho. Então me dá um banho logo, seja ousado igual Pedro. Na hora que a bordoada vir, você fala, Deus, bate esse lado aqui também. Deus, dá uma cacetada aqui também, porque eu quero produzir para a direita ou para a esquerda, para frente e para trás. Amém? Graças a Deus por isso. Nós precisamos ter comunhão com nós mesmos, irmãos. O ser humano, ele precisa ter comunhão, né? Dentro da igreja, a gente tem vivido por esses dias como nunca houve. Desde a Revolução Industrial, agora nós estamos vivendo uma nova fase da raça humana, que em 100 anos, o homem parou de andar de cavalo e nós pisamos na lua. 100 anos. O tanto que a evolução tecnológica foi rápida. Quando eu era pequeno, da idade do meu filho, não existia isso aqui não, você sabe muito bem, não existia celular. Quem tinha telefone em casa naquela época, as linhas de telefone eram tipo uma sociedade. Se você tinha uma linha telefônica em casa,
você tinha que pagar aluguel para a empresa, para Tele Goiás na época, eu acho, e você pagava aluguel para o dono da linha telefônica. E hoje nós estamos aqui, ó, mandando WhatsApp, tirando foto, tirando selfie e mandando para todo mundo. E o que é que isso tem feito? Tem nos afastado dessa comunhão pessoal. Esse final de semana, essa semana eu estava conversando com o Mateus e ele estava falando para mim, a gente vai ficando mais velho, acontece algo na nossa mente, é um dos primeiros sinais que você está ficando velho, tá? Para quem é jovem, você vai ficando saudosista. Você começa a olhar para trás, naquela época que você jogava futebol na rua, arrancava o fundo do pé no asfalto quente, né, e ficava mantendo 2 semanas até a pele engrossar de novo. Agora, hoje a gente olha para trás e fala, nossa, aquele tempo era bom demais. Aquele tempo era gostoso demais, a gente vai ficando saudosista. Uma das coisas que nós lembramos para trás é que nós tínhamos um relacionamento muito próximo. E o que o Mateus falou para mim essa semana, ele falou, olha, na época do início das regionais aqui em Goiânia, para você falar com alguém, você tinha que ir na casa da pessoa. E você acabava através disso tendo um relacionamento muito próximo, uma comunhão muito mais próxima com os seus amigos. Porque era para resolver. Por exemplo, as irmãs têm que resolver para pegar a chave da cozinha da igreja. Hoje manda uma mensagem. Antigamente não. Tinha que ir na casa da irmã para perguntar se podia pegar a chave. Aí já ficava, tomava um chá, tomava um suco, ia na casa da outra e falava, olha, eu já falei com a irmã, ela disse que pode pegar a chave. Ah, tá bom, então eu vou comer um bolo, tomar um café. Era assim. Hoje a gente perdeu essas coisas. Nós estamos num momento de inércia, que está todo mundo ficando parado, a gente está ficando tão agitado aqui, e na vida real a gente está ficando parado. Nós estamos ficando parados, sem movimentação. E o que é válido hoje é aquele cortezinho, aquele breve período, aquela foto, que dá a impressão, que dá a sensação para as pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, de que está tudo bem, né? Uma das coisas que eu percebi aqui nessa igreja, aqui na igreja, por esses dias, eu até fiz graça para a Vanessa ontem na pizzaria, é que às vezes eu estou aqui no púlpito, aí o pessoal da mídia vai tirar foto, né? Aí às vezes eu fico até seguro para não rirmos. Os irmãos estão assim, tem os irmãos que estão assim, com o braço cruzado, olhando para as rachaduras do teto dele, para as telhas de areia que tem que limpar, pensando, vou ter que trocar o pneu do carro. Aí o irmão da mídia chega, vem andando com a câmera. Conforme a câmera vai chegando perto, o som vai vir. Aí o som vai entrando, o olho vai fechando, a mão vai subindo, glória a Deus, vai vir na boca. Eu vou pedir mais umas 5 ou 6 pessoas da Bíblia para ficar andando em vez de dar um foto da inteira. Vocês vão ficar no espírito. Meu Deus. A comunhão com os outros. Meu irmão, nós somos abençoados na diferença. Teve um poeta americano que ele falou assim, olha, preste bem atenção o que ele falou. Ele falou assim, olha, viver com os santos lá no céu, ó, que glória! Mas viver com os santos aqui na terra, aí já é outra história. Viver com os santos lá no céu, ó glória! Mas viver com esses santos aqui na terra, aí já é outra história, já é outros 90, né, como a gente diz em Goiás. Todo mundo quer conviver com todo mundo lá no céu, a gente está ansioso. Quero que a gente vai ver sem pecado, sem dor, sem ira, sem discussão, mas quando está aqui na igreja, está discutindo, está com ira, está dando fruto, está dando voadeira dos irmãos, tratando mal, está reclamando, né? O irmão está ensinando a fazer alguma coisa, o outro reclama, o outro está fazendo alguma coisa, chega o outro com defeito. Irmãos, nós temos que melhorar nosso conceito. Olhar para nós mesmos com os olhos diferentes, olhos santos. Partimos do pressuposto de misericórdia, entendendo que as pessoas que estão do nosso lado não são nossos pontos de referência e não devem ser. O nosso ponto de referência é Cristo. É por isso que viemos a igreja, para crescermos. O seu irmão te tratou mal, te distratou, meu irmão, não deixa essa raiz de amargura crescer no seu coração, não. Repreende isso e olha pela pessoa. Amém? No início aqui, no primeiro verso que lemos, falava assim, olha, trate com carinho, fale com o seu irmão, admoeste ele. Admoestar é você dar um conselho, às vezes mais forte, de uma forma mais direta, mas seja carinhoso. Se você vai tratar com uma pessoa mais velha que você dentro da igreja, você fala, olha, trate com essa pessoa como se fosse seu pai ou sua mãe. Tenha respeito por ele, tenha respeito por ela.
Às vezes nós jovens, eu sou jovem, sou jovem mais tempo que vocês, mas eu sou jovem. Né? Às vezes a gente é meio impetuoso, a gente quer fazer as coisas rápido demais. E a gente acaba machucando pessoas no caminho. Ou então, quando alguma coisa, alguma autoridade mínima em uma situação é pedida ou requerida, essa pessoa chega, estufa o peito e maltrata os outros irmãos. Às vezes o pastor fala: minha irmã, vai ali e faz assim para mim. Aí a pessoa, é uma coisa simples, nada, irmã, vai lá e mexe aquele balde lá, tá vendo? Nossa, aquele pano ali para mim, joga aquela água fora e estende aquele pano. Aí chega, ela vai pegar o balde, a pessoa vai pegar o balde e tem uma pessoa encostada no balde. Em vez de ela chegar, meu irmão, dá licença para mim poder pegar o balde. Não, eu chego assim: o pastor mandou eu tirar você daí porque eu quero limpar esse balde. Você pode sair do meio, por favor? Não pede nem licença. Irmão, misericórdia. Vamos tratar o nosso corpo como se realmente fosse parte do nosso corpo. Amém, queridos? Você não fica dando pisão no seu pé, você fica? A gente não é doido da cabeça de ficar pisando no nosso próprio pé. Então não vamos fazer isso aqui na igreja. Vamos ter delicadeza em falar com os nossos irmãos. Vamos esperar ser tratados bem. E se por acaso você seja tratado mal, trate bem de volta. Amém? Você pode dizer amém para isso ou não? Amém. Graças a Deus. Que Deus esteja abençoando você e te dando graça. Amém? Deus possa estar nos abençoando e nos dando graça. A igreja é um lugar de transformação. É um lugar de transformação. O que é interessante é o seguinte: eu nasci na igreja, eu passei minha adolescência no mundo, né? Quando você está no mundo, não existe expectativas que a pessoa que está do seu lado no bar, que a pessoa que você convive no trabalho, que ela seja uma pessoa boa, que ela seja uma pessoa de uma índole boa. Você não tem essa expectativa natural, melhor falando, essa expectativa natural que as pessoas tenham uma índole boa, mas caso ela não tenha, você não vai ficar surpreso. Não há uma cobrança em cima das pessoas para que elas sejam boas. Aí a gente vem para a igreja, fica na igreja, e a gente quer que todo mundo seja 100%. Irmãos, você tem uma faixinha invisível na testa de todos os crentes, é assim, ó, em construção. Todos nós estamos passando, nós estamos nesse período de construção. Amém? É como se tivesse essa linha imaginária. João, me ajuda aqui, por favor. Vem aqui, me ajuda aqui. Você também, me ajuda aqui. João, fica aqui. Fica bem, irmão. Você fique perto comigo, no degrau de baixo. Está vendo esse degrau aqui, irmãos? Vou dizer que esse degrau é a linha imaginária do tempo. João vai representar a pessoa quando ela acabou de aceitar Jesus. E o nosso irmão aqui, ele vai representar a pessoa quando ou morrer ou quando ser levado quando a gente for arrebatado. Está vendo esse espaço no meio? Está vendo esse espaço no meio? Esse espaço no meio é chamado de período de transformação. Todos nós estamos nesse espaço no meio. Tem algumas pessoas que estão bem ali, tem outras que estão aqui, e tem outras que estão ali. Esse espaço, esse período de transformação só encerra com a nossa morte ou com a vida de Cristo. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Primeiro nós somos chamados para Cristo. Nós entramos nessa linha de transformação. E esse período de transformação, ele não se encerra. Então não espere que o seu irmão seja 100%. Obrigado, João. Pode sentar. Obrigado, Victor. Pode sentar. Não espere que o seu irmão seja 100%. Ele não vai ser. Não espere que o pastor seja 100%. Meu irmão, os membros da igreja estão todos felizes comigo ainda. Ainda. Entenda que eu estou dizendo ainda. Porque eu acabei de chegar. O processo é normal, gente. Tem algum momento que você está feliz comigo, que está hoje pensando, hoje depois do culto eu vou chamar o pastor para a gente tomar um lanche, eu vou pagar. Você está sentado aí pensando nisso agora, né? Daqui uns dias você vai estar assim: eu me arrependo do dinheiro que eu gastei com o pastor. Eu me arrependo do dinheiro que eu gastei com o pastor. Tudo que eu falo ele faz o contrário. Isso é um processo normal e natural do nosso desenvolvimento na igreja. Amém, queridos? Amém? Mas entenda algo. Nós todos estamos caminhando para um caminho só. Nosso alvo é um alvo só. Tem um grande escritor chamado John Mayer, um escritor americano. Ele
ele é antigão, das antigas. E ele compara a igreja como um todo, não a Assembleia de Deus, mas a igreja de forma geral, no âmbito geral, como um navio velho. Ele fala a igreja é como um navio velho. Quando eu falo navio velho, pensa em uma caravela que a gente estudou no Brasil, a caravela trazendo os portugueses para o Brasil. Pensa nesse tipo de navio. Ele fala assim, ó, a igreja é como um navio velho, que às vezes ela range, ela balança, ela faz o povo ficar trêmulo, às vezes a gente tem até vontade de vomitar, mas saiba que ela sempre e por todo sempre vai nos levar ao céu. Sempre. Não importa quão velho está o nosso navio, igreja, quão sacudido está o mar, o destino é um só, é o céu. E quem está no controle, quem está na direção lá do manche, que eu acho que é chamado, o manche, é o próprio Jesus. Amém, queridos? Amém? Eu sei que esse tipo de mensagem, esse tipo de estudo, às vezes é muito. Tem gente que vem para a igreja, olha, eu queria que fosse animado. O hino da quem falar nisso, parabéns para quem louvou. Viu? Parabéns para vocês. Né, igreja? Que seja assim, que continue sendo assim, o negócio é animado. Né? Que na hora que a gente chega na igreja, faz a gente dançar, pular, tirar a poeira do sapato. Né? E o negócio fica animado mesmo. Graças a Deus pela vida de vocês. Continue assim, parabéns. Tá? Mas o nosso alvo, o nosso foco é Cristo. Às vezes a gente vem para a igreja, vê essas ministrações, mas isso é necessário, isso é trabalho do pastor. Foi para isso que Deus me chamou, para que eu pudesse juntar o rebanho, que são vocês, tá? Que eu estou amando demais. Eu tenho noção, o tanto que eu estou gostando de apanhar aqui no Brasil. O tanto que é bom. Você está falando para mim, os irmãos chegam e falam para mim, pastor, está cheio de problema, eu fico rindo por dentro. Irmão, você sabe que não tem problema não. Esse não é problema não, irmão. O problema é lá na África. O problema é você comprar 5 toneladas de milho. Deixa eu falar para vocês que é o problema. Pastor, eu fui arrumar a tomada, o irmão ficou falando de mim, que eu arrumei a tomada, coloquei o parafuso torto, e machucou muito o meu coração. Eu estou chateado. Irmão, isso não é problema não, isso é coisa pequena. Eu entendo os seus sentimentos, mas isso não é problema, são coisas pequenas. Não deixe ser afetado por isso. O problema, você sabe o que é problema? É você comprar 5 toneladas de milho com dinheiro de doação, você deixar na casa de um pastor, líder de uma regional, e 2 meses, na hora que você vai fazer a distribuição do milho, e que você convocou 500 pessoas para buscar o milho, está todo mundo reunido lá para pegar o milho, e você entra na casa do pastor e não tem um saco de milho mais. Isso é problema. Isso é problema. Verdade. Tá? Pastor, isso aconteceu, irmão. Isso para mim foi um problema pequeno. Então, relaxa o seu coração, descansa no Senhor. Descansa no Senhor, irmão. Nós somos abastados aqui no Brasil. Você é abençoado demais. Demais, meu irmão. Demais. Você tem tanta bênção te cercando na frente, de trás, para a direita, para a esquerda, que às vezes a gente tem que procurar problema para reclamar de alguma coisa, porque a gente está acostumado. Irmão, você está sentado numa cadeira acolchoada, está limpinho, cheirosinho, bonitinho, está com a barriga cheia, meu irmão. Amém. Você está com a sua barriga cheia. Amém. Na hora que você chegar em casa, você vai ligar a televisão. Você vai chegar em casa, terminar o culto, você vai acessar aqui o YouTube, ou suas redes sociais, vai postar foto, vai dar um like nas fotos aqui da igreja, e comentar embaixo, pastor, estava chique demais hoje com aquele terno preto. Vai, tenho certeza, você vai. Comendo pizza ainda. E quem ganhar no sorteio vai ter que chamar o pastor. Eu dou carona, viu, irmão? Eu estou sozinho no carro hoje, cabe mais tudo para que tenha pizza. Viu, meus queridos? Descanse o seu coração no Senhor. Descanse o seu coração no Senhor. Pastor, está chato mesmo. Deitar na cama, tem uma coisa que eu experimentei esses dias, ficar deitado na cama em recuperação de alguma coisa quebrada, pensa num negócio chato. Nós estamos passando por esse processo, nós estamos nos recuperando. Passamos por 2 anos e meio, 3 anos de dificuldade, Covid atrapalhou muita coisa, e outras coisas que foram geradas por causa de relacionamentos.
Nós vamos recuperar isso em nome do Senhor Jesus. Vai ficar melhor do que jamais teve, porque eu acredito. Eu estava lendo na Bíblia essa semana e o versículo falou muito comigo: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Vai ser maior, meu irmão, vai ser maior. Quando eu estava indo para Rio Verde, eu quero compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração, indo para Rio Verde, não indo, voltando, sabendo que eu ia ter cirurgia, meu coração triste, pesado, com a notícia que eu recebi, de ver a radiografia, do processo de vão ter que tirar um pedaço de osso da minha bacia, eu pensando, poxa Deus, de novo. E Deus falou comigo: Israel, vale a pena. E eu falei, e eu pensando, conversando com Deus, mas lá na África a gente estava plantando tantas igrejas, e Deus falou comigo no meu coração: a implantação de igrejas não parou só porque você está na liderança. Daquela igreja sairão várias outras congregações. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Peço que você some comigo, porque se Deus me trouxe para cá, e o meu ministério é formar líderes. Eu quero que você se torne um pastor, eu quero que você se torne uma missionária. Eu quero que você fique aqui sentado comigo daqui dentro da igreja, só o tempo suficiente para Deus te capacitar, para você abrir a sua própria igreja, para que você seja pastor e ministre para outras pessoas. É isso que eu quero. Eu não quero que você fique aqui na igreja 30 anos comigo aqui, não. Eu quero que Deus capacite você, que você cresça espiritualmente, que você se torne um homem de Deus, que os projetos de Deus na sua vida sejam revelados, que você possa crescer e se tornar uma pessoa que vai impactar gerações. Que hoje você está olhando para você mesmo e dentro você acha: poxa Deus, mas eu estou tão fraco, eu estou tão pobre. E Deus olha para você e fala: mas eu estou vendo. Eu olho para você e não vejo fraqueza. Eu olho para você e vejo potencial. Eu olho para você e não vejo você agora. Eu olho para você e vejo você daqui a 5 anos na frente pregando e almas se entregando a mim. É assim que Deus olha para a gente, meus queridos. É assim que Deus olha para a gente. Mas isso, essa sentada de banco, de a gente sentar e colocar as coisas no caminho certo. Quarta-feira nós lemos um versículo bíblico, da parte aqui, eu acho que de Hebreus 12, que falava assim: olha, levante as suas mãos trêmulas, e os joelhos cansados, falando para a gente como igreja. Levante as suas mãos trêmulas e os joelhos cansados. Eu me identifiquei na hora, comecei a chorar. Falei: meu joelho está cansado mesmo, Deus. Aí no versículo seguinte ele fala assim: olha, e comece a fazer veredas estreitas, para que aqueles que estão para se desviar da fé não venham a cair. Está cansado? Está. O descanso de Deus para a gente é: levanta e comece a trabalhar, fazendo vereda estreita, porque eu vou te dar força. Aleluia. Deus vai te capacitar, meu irmão. Lohana, eu quero ver você sendo missionário, meu irmão. Pregando a palavra do Senhor, ligando para cá, enchendo o saco: pastor, manda sustento que eu tenho para a vida. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero ver a Thaís e o Enoque ligando para mim, falar: pastor, a gente está indo para o bairro tal, fazer um evangelismo lá no terminal, pastor. A gente precisa de dinheiro para comprar água, para criar as pessoas, para chamar a atenção. É isso que eu quero, irmãos. É isso que eu quero. Esses são os pedidos que, cumprindo a determinação bíblica, com orações e súplicas, eu tenho apresentado diante do Senhor pela sua vida, para que você cresça espiritualmente. Algo que tem alegrado muito meu coração de pastor é o irmão Edmar, a vida do irmão Edmar. O Edmar veio aqui para a igreja 4 ou 5 vezes, né, Edmar? 4 ou 5 cultos decidindo aceitar Jesus, e ninguém fez o pedido para ele aceitar Jesus. Ele foi ali, puxou meu paletó: pastor, como é que é o negócio? Vocês não chamam para aceitar Jesus? Não, eu quero aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus na outra semana, ele já chegou: e aí, pastor, como é que é? E o batismo? Como é que nós vamos fazer? Meu irmão, é assim que tem que ser. Eu vejo o Edmar
na minha mente, para que eu não esqueça, para que eu possa pregar com a mesma intensidade para outras pessoas. É assim que a gente tem que ter. O diabo está virando a nossa cabeça, falando: olha para o irmão ali, está pisando torto, olha para o irmão ali, está falando mal, e Deus está falando assim: olha para mim, que sou eu que te abençoo, eu que sou a solução do teu problema. Aleluia! Louvado o nome do Senhor Jesus, louvado o nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas como que eu vou pregar a palavra se eu não tenho dinheiro nem para comprar comida para dentro da minha casa? Meu irmão, continue pregando a palavra do Senhor, que a provisão vai vir. É o que a Bíblia nos diz. Deus nos dá o que precisamos, não o que queremos, de acordo com a nossa necessidade. Aleluia. Aleluia. A irmã Vanessa está aí, pregadora ungida do Senhor, anunciou. Ele não sabe, é igual Pedro lá no início, é pedra, não sabia, está lá, a pedra já está plantada. A Giovana, eu já vi o WhatsApp, o Instagram, ela dando uma palavra na igreja. Eu falei: meu Deus do céu, por que a Giovana não está pregando na igreja? Está ali sentada, todo bonitinho do lado do marido dela, como se nada tivesse acontecendo, guardando o tesouro. Meu irmão, compartilha esse tesouro, compartilha esse tesouro. Saia fora da curva do natural, está todo mundo dentro da caixinha. Saia fora da curva. Você quer ver o pastor Israel feliz? Fala assim: ó, pastor, eu quero começar um culto lá em casa. Vou chamar meus vizinhos para começar um culto lá em casa. Meu irmão, eu vou ser o primeiro a ir lá ministrar e te dar força. Amém, queridos? Amém? É isso que nós vamos ter. A igreja tem tolerância, vai ser uma igreja de transformadores. Que pessoas vão entrar aqui dentro e vão sair com a vida transformada através do que iremos falar e através dos nossos testemunhos. Amém, queridos? A nossa página, fala assim comigo, a nossa página virou. Uma nova história Deus está escrevendo para nós. Amém, queridos? Se coloca de pé, vamos orar. Você tem um momento para cantar? Para a gente encerrar cantando? Aleluias. Aqui você mandar, hoje você está podendo. Você cantou. Aleluia, Deus. Aleluia. Meus queridos, se por acaso, durante essa pregação, algo falou muito fundo aí no seu coração, cortou mais forte aí, e você está olhando para você e pensou: poxa, o pastor está com a razão, e eu quero me reconciliar, firmar meu compromisso com ele. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Está vindo ali o Daniel. Amém? Glória a Deus. Nós queremos orar por você. Não, mas eu já aceitei Jesus. Já aceitou Jesus, mas está fazendo coisa errada. Está vivendo uma vida que não é vida de cristão. Não, mas eu estou indo na igreja. Está vindo na igreja no domingo, na quarta-feira. Mas na segunda, na terça, na quinta, na sexta e no sábado está fazendo só coisa errada. Meu irmão, está na hora de você ter que firmar um compromisso com o Senhor. Firme com o Senhor. Deus firma contigo. Amém? Amém. Pode vir aqui na frente. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Olha para esse povo aqui, dá uma olhadinha para trás aí. Só olha para eles. Esse povo está aí para te abraçar, meu querido. Aleluia. Glória a Deus. Ele olhou para mim agora, ele encheu o olho d'água e falou assim: olha, eu estou precisando. Amém? Aleluia. Você é a resposta de Deus na vida desse mundo. Aleluia. Amém, querido? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Olha aqui para mim. O diabo fala para você que você não é nada. Eu estou dizendo para você que você é a resposta de Deus. Amém? Levante as suas mãos para cá. Pode começar a cantar aí baixinho.
todo da minha vida. E o seu sacrifício lá na cruz O seu sacrifício lá na cruz é suficiente é suficiente para me livrar para me livrar da condenação da condenação dos meus pecados. dos meus pecados. Aleluia. Deus está aqui nesse momento, rasgando o coração diante de ti. Nós, como igreja, Pai, recebemos o nosso meio, liberamos bênçãos sobre a vida deles. Mas, como igreja, nós pedimos ao Senhor que o Espírito Santo seja protegido. Como a Bíblia diz, o selando do mal. O Espírito Santo possa o preencher, e que a sua graça seja derramada sobre a vida dele, e que ele possa achar na igreja um local especial como ele nunca encontrou na vida. Que o Senhor possa preencher o coração dele com alegria, com a alegria que ele nunca experimentou. Que a graça do Senhor seja derramada sobre ele. Em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Diga assim: seja bem-vindo. Daí, segue seu lugar aí, comendo ali, ó. Não fica sozinho aí na sua aula, não. Vamos emendar todas as alas, e as alas vão fazer aquela corrente. Tá? E desce ali, irmão. Emenda ali. Emenda ali. Amém? Amém? Escuta o que eu vou falar para você. Escuta aqui, olha aqui. Tá vendo esse irmão que está do seu lado? Tá vendo esse irmão que está do seu lado? Ele é seu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é Pai Senhor, irmão. Não é esse irmão do Pai Senhor, irmão, não. Ele é seu irmão. Deus colocou ele na sua vida para tratar o seu caráter. Eita. Ah, então o irmão é ruim. Meu irmão. E Deus colocou você na vida dele para tratar o caráter dele também. É para tratar, a gente está aqui para ser tratado. Aleluia. É para ser tratado, amém? Amém. Diga assim: eu vou ser tratado. Eu vou ser tratada. E vou sair curado. E vou sair curada. Em nome de Jesus. Aleluia. Olhe bem para a pessoa que está do seu lado direito e do lado esquerdo. Amém? Nessa oração você vai abençoar a vida dessas duas pessoas. Amém. Amém, queridos? Abençoe, olha, libere cura. Deus, se você sentir que fala orar por cura, ore por cura. Libere bênção financeiras, materiais, espirituais. Deus quer usar a sua boca para fazer a diferença na vida do seu irmão. Amém? Aprenda a ser profeta e profetiza do Senhor dentro dessa igreja. Vanessa, pega essa bênção, começa a orar. Orlando, comece. Aleluia. Giovanni também. Coraci, comece aí, Coraci.
Deus te chamou para viver coisas maiores. Continue. Deus te chamou para viver coisas maiores. Aleluia. Deus te chamou para viver coisas maiores. Chamou para viver coisas maiores. Aleluia, 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 Deus. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 As santo. correntes têm se segurado, não vão mais se segurar. Aleluia, aleluia. A lâmina que Satanás tem jogado na sua vida, Deus está limpando hoje. A vergonha Ele está tirando. Aleluia. É isso mesmo, Deus. É isso mesmo. É isso que a gente quer, Senhor. Desce a mutuba da gente. Arranque essas folhas velhas. Para que teu fruto possa crescer na gente. Em nome De Jesus. Em nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, querido?